Luiz, muito obrigado por ter vindo. O antropólogo Luiz Eduardo Soares, um dos maiores especialistas no tema da segurança pública do país, e a gente fez um combinado. A gente tem outros temas para tratar, mas faz 3 sessões, 3 encontros aqui no Fórum Café que a gente vai falar do livro dele e não consegue, porque a conversa começa, a conversa vai longe e a gente não fala. Então vamos começar pelo livro hoje. Esse livro recém-lançado, né? Não está já na fase de lançamento mais, mas é recém-lançado. Um livro seu, um romance. Romance, não é um livro teórico, não é um livro científico, na acepção mais estrita da palavra. Um romance sobre o Rio de Janeiro, enquanto anoitece. Né? Conta desse livro para nós. Pois é, que bom que você está me dando esse espaço tão generoso para falar do romance, porque é um trabalho. Eu não sei se você e Rebeca sabem, mas eu comecei a minha vida profissional, minha vida acadêmica e política na literatura. Lá nos anos 70, início dos anos 70, depois, em função da luta política, engajamento na luta contra a ditadura, eu acabei me afastando do teatro, do romance, da literatura, e me lancei na área de ciências sociais para compreender o país, a situação histórica que nós enfrentávamos. E eu era um adolescente e me sentia muito perdido, porque havia muitas opções de luta contra a ditadura em cada casa do diretório do movimento estudantil. O discurso apontava numa direção, os métodos eram diferentes, e eu acabava concordando com todas as interpretações, e elas eram contraditórias entre si, mas todos me persuadiam. Só que, naquele momento, o engajamento, 1972, 71, 72, o engajamento significava risco de vida, e era alguma coisa muito séria, seja individualmente, seja para o país. Então, eu achei que eu tinha a obrigação de deixar a minha paixão, a literatura, o teatro, etc., e procurar conhecer aquela realidade que era preciso transformar para tomar uma decisão mais madura, com o mínimo de segurança, no sentido da responsabilidade, né? E isso acabou me levando às ciências sociais, mestrado, doutorado, profissionalização, e eu acompanhava a literatura e os debates e as artes, mas não profissionalmente. Escrevi um romance em 1997, O Experimento de Avelar, já está fora de catálogo, tem tanto tempo. Depois escrevi 2 peças de teatro, uma foi montada pelo querido Domingos de Oliveira, saudoso querido, chamado Confronto, com Márcia Zanelato e com ele mesmo, e depois escrevi Entrevista com o Vândalo, que foi montada pelo Marcos Faustino, no Rio de Janeiro, em 2014, logo depois das manifestações de junho, pouco depois, né? E há uma série de romances que estão aí já na perspectiva de futuras publicações. Mas o Enquanto Anoitece é um livro no qual eu investi uns 5 anos de trabalho. Não é provavelmente sobre o Rio, embora o Rio seja um dos cenários. Minha primeira pesquisa, Mauro e Rebeca, e amigas e amigos que nos acompanham, minha primeira pesquisa foi sobre a Amazônia, sobre a resistência camponesa ao processo de expropriação na Amazônia Legal, particularmente no interior do estado do Maranhão. E estudei uma comunidade de negros e negras, herdeiros dos escravizados, que, em função da identidade étnica, logrou se organizar, promover a sua união e resistir bravamente ao processo de expropriação por parte dos grileiros. E eles eram uma exceção. Se você olhasse o mapa da Amazônia, a expropriação, veja só, estou falando de 75, 76, 77, naquele momento já havia esse processo devastador, no primeiro momento devastador no sentido da exploração humana, né? Que não é novidade da nossa história, e também devastação ambiental. E esse grupo de herdeiros dos escravizados
era um grupo que compartilhava as terras num sistema de comunalidade. A terra era comum e havia, portanto, uma tradição muito forte que sustentava e alimentava a sua organização política e a sua capacidade de resistência. Um caso de sucesso raríssimo. Esse foi minha primeira pesquisa e meu primeiro livro. Tinha a ver, portanto, com violência, etc., mas uma violência rural, a violência no campo, que naquele momento era objeto da nossa preocupação central, né? E esse romance conta a história de um personagem que atravessa a história do Brasil desde os anos 50, as lutas políticas desde então, inicialmente no campo, depois chegando à cidade. E esse percurso funciona, eu pelo menos tentei produzir nesse sentido, como o contraste. Sabe quando a gente faz o exame de imagem e usa um contraste, o que o contraste permite que o médico ou a médica visualize, né, a situação interna. Então, é como se o trajeto desse personagem nos permitisse alguns flashes sobre Nordeste, a Amazônia, o interior do Centro-Oeste, depois a situação urbana do Rio de Janeiro. E esse homem, que é um camponês, um trabalhador, que se envolve com a criminalidade rural também e com questões políticas, acaba no Rio de Janeiro com um porteiro, trabalhador, porteiro de um prédio do Leblon, e em função do primeiro governo Lula e do investimento nas universidades, nas políticas de integração, o seu filho, um rapaz negro que cresceu na favela, consegue entrar para a Faculdade de Medicina, para a Universidade Pública, e esse é o grande momento de glória da família desse homem, que é o pai, a mãe já faleceu, etc. E eles estão numa grande celebração e o rapaz desaparece. E aí começa a gente a mergulhar no flashback da história desse personagem e nos motivos pelos quais esse filho desaparece, e é assim que o romance dispara. Espero que vocês gostem. Nossa, o enredo já me ganhou. Eu já adorei. Ganhou? Toda essa Sim. cultura que vem fazendo na história do Brasil, eu já adorei. Vou querer sim. Vou querer ler. Eu amo livros, né, Mauro? E os livros dos nossos convidados, então, é muito bom, muito bom. Muitos Enquanto spoilers. Anoitece. Luiz Eduardo Soares, está aí. Sensacional. Não sabia desse seu lá, eu sabia das suas escritas, mas não sabia que a literatura e o teatro eram paixões tão avassaladoras para você. Você vê como é que é a vida pública, né? Por conta das demandas, das exigências, né? Da luta contra a ditadura, da luta contra a violência. Bem legal, parabéns, Luiz. Parabéns. Legal, espero que vocês gostem. Hoje conseguimos falar, então, do Enquanto Anoitece. Está à venda, tá, gente? É só chegar na internet Enquanto Anoitece. Tem. Qual é a editora, Luiz? Editora Todavia. Ah, Todavia, uma editora cada dia mais relevante no Brasil. Né? Pela Todavia, com certeza, no site da Todavia, né? Nos sites dessas livrarias virtuais, você vai achar em qualquer um desses lugares. Aí, né? Sim. Muito bom. Enquanto Anoitece. Valeu. Antes da gente mudar de tema, deixa eu só fazer uma pausa aqui para mandar, Mauro, um abraço para o Vitor Sarno, novo membro. Acho que ele está renovando a membresia dele. Obrigado. Vitor Sarno é uma figura realmente muito, muito importante para nós aqui. Luiz, na semana passada, quando a gente tentou falar do seu livro, não deu, agora dessa vez deu, a gente conversou na quarta, e aí na quinta você soltou uma carta que teve grande repercussão. Uma carta sua para o ministro Flávio Dino. Você tornou pública, na verdade, esta carta, né? Carta aberta ao ministro Flávio Dino. Né? Conta para nós dessa carta, por favor. Pois é, em abril, um querido amigo generosamente me perguntou se eu não gostaria de enviar uma carta ao ministro Flávio Dino. Ele
teria meios de fazê-la chegar às mãos do ministro. Ele me incentivou a escrever. E, então, eu, de fato, procurei me dirigir ao ministro com algumas observações sobre a situação atual da segurança pública e algumas propostas que, de fato, não são propriamente minhas, embora individualmente eu as tenha ajudado a elaborar, mas são de grupos de interlocução, são de propostas que provêm de movimentos sociais e dessa maturação de muitos anos da luta pelos direitos humanos e pela segurança pública indissociável dos direitos humanos, né? E também eu fiz questão de ser muito cuidadoso, me dirigindo ao ministro, para não parecer que eu tinha pretensão arrogante de ensinar Pai Nosso ao vigário, pelo amor de Deus, né? O ministro está lá enfrentando todas as dificuldades e não caberia essa atitude. Eu procurei, portanto, enfatizar o meu respeito por ele, pela inteligência, a capacidade e competência dele, mas, mesmo assim, compartilhei essas ideias na perspectiva de que, ou na expectativa de que talvez pudesse ajudar a sistematizar, a organizar. E logo de início eu disse algo que eu aprendi a dizer há muito tempo e que sempre ajuda na conversa com os políticos, não só com os políticos, com os gestores, de uma maneira geral, que é o seguinte: eu não sou tão ingênuo assim, né? Não tenho mais idade para ser tão ingênuo. Então, eu não posso simplesmente dizer que o ideal é esse ou é aquele, deveríamos ir para cá ou para lá, pelo amor de Deus. Nós vivemos conjunturas concretas muito, muito complexas. A correlação de forças no Brasil torna os movimentos do governo dificílimos. Qualquer passo é delicadíssimo. Nós vencemos as eleições, Lula venceu as eleições e o Brasil, a civilização, o planeta, a vida, nós vencemos dos fascistas ou do fascista por uma margem ínfima, que é extraordinariamente importante. Quer dizer, esse triunfo deve ser celebrado como um marco histórico, uma inflexão histórica, mas é claro que é preciso ter realismo e humildade para reconhecer que a sociedade está dividida aqui. A vitória se deu por uma margem muito pequena e que a correlação de forças no Congresso expressa essa polarização e o equilíbrio, um equilíbrio muito perigoso, que nos ameaça sempre. Próximo de nós está o abismo. Nós sabemos que estivemos diante do abismo, fomos salvos pela vitória de Lula, mas a perspectiva desse horizonte permanece real. Então, é preciso muito cuidado e o reconhecimento da dificuldade. Então, quando eu apresento propostas, eu me antecipo a qualquer juízo crítico quanto à ingenuidade, dizendo que essas propostas têm de ser metabolizadas, filtradas e absorvidas de acordo com as análises de conjuntura e as avaliações de correlações de força, é claro. E quem é que é o juiz dessa possibilidade de aproveitamento, de implementação? O próprio ministro, que está melhor situado, né, para dar os passos. Então, de um lado, mas veja, muitas vezes o cuidado realista acaba impedindo que a gente enuncie formulações que nos ofereçam rumo histórico. É muito importante que a gente tenha rumo, e para ter rumo é preciso definir finalidades de médio e longo prazo, não é? Para que nós possamos caminhar com muita cautela, de acordo com as correlações de forças, mas mesmo assim caminhar. Saibamos quais são as direções que devem orientar as nossas decisões. Isso é muito importante. Portanto, trazer propostas, mesmo que elas sejam impraticáveis no momento, é relevante, sim, para que nós possamos definir rotas. E, por outro lado, lembro também na abertura da carta que, muitas vezes, se nós deixarmos para depois, como temos feito nos últimos 30 anos, desde a promulgação da Carta Constitucional em 88,
Se nós deixarmos sempre para o futuro, pode ser que as dificuldades que hoje já são imensas aumentem ainda mais. Luiz, posso te pedir um parênteses? Então, para a gente continuar daqui a pouquinho com as propostas efetivamente que você traz. Você estava falando da apresentação, porque a deputada federal Thalíria Petroni está aqui. Ela ia ficar até um pouco mais tarde com a gente, mas houve uma convocação inesperada para a CPI do MST. Tinha a sessão da CPI do MST hoje às 14 horas, que vai estar lá o ex-governador, o ministro Rui Costa, mas agora de manhã acabou de ser convocada uma sessão para continuar depoimentos lá contra a MST, todos contra a MST. Então ela vai fazer uma passagem relâmpago aqui para conversar com a gente, uns 10 minutinhos, mas não queria. E aí tem um tema que eu queria colocar para ambos dialogarem aqui. Para mim é uma grande alegria, estava com saudade dela, fazia tempo que não falava com Thalíria, é uma grande referência para mim. Chega mais, Thalíria, como está você? Tudo bem? Saudade, Mauro, dos nossos encontros semanais, quinzenais. Oi, Rebeca, querido Luiz Eduardo Soares, nossa referência em tantas lutas. Bom estar com vocês. Bom, olha, você vai passar rapidinho aqui por conta da convocação pela CPI, dessa sessão da CPI agora às 9, o seu dia hoje vai estar dedicado à CPI, né? Tem sessão às 9, sessão às 14, esse negócio vai longe. Mas eu queria falar conselho de ética no meio disso tudo. Ainda tem conselho de ética? Parece que é a Carla Zambelli. Vocês não estão na pauta, estão? Estamos. Pelo que eu entendi, é uma pauta que mantém a pauta da semana passada. A Carla já foi apreciada, volta agora porque pediram vista e nós também estamos. Tá bom, então é isso aí. O que está no Conselho de Ética é essa tentativa de cassação de 6 parlamentares de esquerda, você e mais 5, né, porque fizeram a defesa dos povos indígenas contra o marco temporal. Fundamental, então, a mobilização para defender o mandato das 6, né, Thalíria? Porque fizemos o nosso trabalho, né? Fizemos aquilo para o qual nós fomos eleitas. É um escândalo, assim. A gente tem um conselho de ética que até hoje não colocou para frente processo contra os deputados que são acusados de estimular, de estar ao lado de financiadores da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Esse processo está parado na mesa diretora, o presidente Arthur Lira não despachou para o conselho de ética. Veja, o que foi aquele cenário de guerra, aquele ataque à nossa frágil democracia, e os deputados que participaram daquele horror não estão processados no Conselho de Ética. Ao mesmo tempo, nós, deputadas, que denunciamos que o marco temporal é um genocídio para povos indígenas isolados, porque quando você retrocede demarcação de terras indígenas, você mata quem mora naquele território. Quando você permite chegarem pessoas que nunca chegaram em territórios de povos indígenas isolados, você vai levar uma série de doenças para aqueles povos, você vai matar aquele povo que, porventura, vive naquele território. Eu estou com um segundo processo, Mauro e Rebeca, que é porque eu disse as verdades para o Ricardo Salles. Falei que ele era acusado de exportação de madeira ilegal, de reunião com garimpo ilegal, acusado, pelo menos em primeira instância, e condenado em primeira instância naquela questão dos mapas, que agora ele fez um acordo, inclusive, para se livrar da responsabilização de alterar mapas em áreas ambientais. Então, assim, veja, é o meu direito de dizer, é para isso que nós fomos eleitas. Tem uma misoginia muito grande no que é o Conselho de Ética, né? Que tenta calar hoje. Eu acho que nós, mulheres, estamos configurando a principal oposição à extrema-direita no Brasil, num processo de reorganização da esquerda que está em curso. E é muito importante que a gente seja expurgada de um sistema político que, desde a sua origem, não cabe corpos como os nossos, né? Mas estamos na luta. Nosso mandato não é nosso, né? Juntando nós 6, Mauro, Rebeca, Luiz, são quase 1 milhão de votos. É isso. Acabo de saber que parece que foi cancelada a convocação de Rui Costa para a CPI hoje às 14 horas. Aquela CPI, Mauro, assim, meu ponto de vista, ela nasce com uma expectativa de ser um palco da extrema-direita, em especial dos ruralistas, mais de uma milícia rural, que eles têm fatias entre eles, né, do agronegócio. Não é
todo o agronegócio que se sente representado por aqueles que estão ali. E eles perdem o Estado, perdem qualquer espaço, sabiam que perderiam maioria na CPI do golpe. Bom, esse é um lugar para chamar de nosso. Eles tinham como objetivo, eu acho, reduzir o tamanho da pauta da reforma agrária no governo Lula, né? Incidir sobre as tensões ali e tentar achar um fio para criminalizar os movimentos sociais de luta pela terra, em especial o MST. Não acharam nada. Não acharam nada. Vai ter o lançamento agora do Plano Nacional de Reforma Agrária. A gente quer que acelere logo isso. E não acharam um fio que pudesse criminalizar um movimento que presta um serviço para a democracia brasileira de luta pela democratização do acesso à terra. Então, assim, o Rui Costa, que estaria lá hoje, era, eu acho que a cereja do bolo depois do Zé Rainha, que foi na última semana. E eles não vão conseguir levá-lo. Acho que teve aí alguma articulação dos bastidores porque essa CPI tem que encerrar. Ela não tem fato definido. Ela virou um show de horrores, inclusive de uso de pessoas da classe trabalhadora, pessoas em situação de vulnerabilidade a serviço do que é o latifúndio. Foi vergonhoso que foi aquela sessão ontem, sabe? E eu acho que a gente está no momento em que a CPI está ladeira abaixo, como a gente já imaginava. Rebeca, tem mensagem para a Thalíria aí, não tem? Tem muitas mensagens para a Thalíria aqui. Olha, Nimo e Carvalhosa, ela diz: obrigada por sua luta, que nos representa, força, por ti temos admiração. E nós, Thalíria, sempre trazemos aqui, né? Mauro sempre traz os recortes das sessões e nós acompanhamos aqui os ataques que vocês enfrentam quase que diariamente no exercício do trabalho, né? Essa última afronta que fizeram contra vocês, né? Do presidente ali da CPI sugerindo que vocês tomassem remédios, né? Colocando novamente a mulher no lugar de louca, de maluca, de que não sabe o que está falando, de que precisa ficar quieta, né? À base de medicamentos. E a gente vê muito como que isso reflete o comportamento de toda a sociedade. E a gente sempre coloca aqui, sempre falamos contra, né? Damos todo o apoio a vocês que estão brilhando muito lá, fazendo o papel para o qual, né, foram eleitas, e a gente tem muito orgulho aqui de como vocês estão atuando nessa CPI, CPMI. Então, é muito importante, viu? Todo o apoio aqui, me coloco como porta-voz das mulheres e dos homens também, que são nossos aliados aqui na nossa comunidade. Eu quero completar dizendo que eu tenho a maior admiração pela Thalíria. A sua luta é tão importante, o maior orgulho de ver a sua atuação e das companheiras que estão lá sob esse mesmo foco, essa mesma rádzia dos fascistas. É uma vergonha, às vezes dá até vontade de a gente desistir vendo algumas aberrações desse tipo. Vocês feito para isso, para a gente desistir, sabe? Por isso que a gente tem que encontrar força e energia, e vocês nos inspiram até pela energia e a força da resistência. Obrigado, Thalíria. Queria colocar um tema para ambos aqui, Thalíria, Luiz Eduardo, e para a Rebeca também, que é a questão, até reparei nesses últimos dias, você tem tratado bastante desse tema no seu Twitter, Thalíria, que essa coisa, olha, tem momentos que são muito, né, marcantes, assim, a morte desse menino, o assassinato desse menino pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, o Thiago Menezes Falzino, de apenas 13 anos, lá na Cidade de Deus, no fim de semana. É um negócio assim, muito, muito, muito impressionante. Houve uma manifestação de cortar os pulsos, de cortar o coração na Cidade de Deus, né, dos familiares, parentes, amigos, da comunidade de lá. É verdade. O que está acontecendo no Brasil em relação à violência policial é algo que, olha, século XXI. Olha aqui. Thiago! Gente, eu acho que a gente poderia... De novo. Thiago! Gente, eu acho que a gente... É de cortar o pulso e os corações. Eu vi essa cena e me lembrou, não sei, talvez o Luiz Eduardo, pela idade, tenha assistido, o histórico documentário Corações e Mentes sobre a Guerra do Vietnã. Né? Tem um famoso general, Westmoreland,
dos Estados Unidos, que um documentário fala assim, não, mas olha, esse povo daqui não tem dor, essa coisa da gente sentir dor, sentir tristeza, não, aqui é diferente, eles não sentem essas dores. E aí, corta o documentário, mostra a cena da mulher de um vietnamita, provavelmente um soldado, ou acho um civil morto pelas tropas dos Estados Unidos, e ela, aos prantos, se jogando para dentro da cova para querer ser enterrada com o marido. Esta cena me lembrou muito, sabe, Thalíria, Luiz Eduardo, esta ideia que essas odiosas elites, esses ricos brancos brasileiros têm do povo brasileiro, né? É muito chocante. Thalíria, fala. É inacreditável, ao mesmo tempo, o tempo todo o sistema nos mostra que é assim mesmo, né? A gente perde um menino assassinado pelo Estado e a gente não é possível, é inacreditável. Aí vem outro menino e não deu tempo de viver o luto do menino anterior. E eles viram meninos sem nomes, sem histórias. Desculpa, eu sou mãe de 2, né? E depois que eu me tornei mãe, assim, cada vez mais isso me mobiliza, porque eu não posso imaginar o que é a dor de uma mãe perder o seu filho, seu menino de 13 anos, executado, com sonhos, com futuro. E, infelizmente, isso é uma lógica de funcionamento do nosso sistema público de segurança, assim. Infelizmente. A gente tem tantos desafios, que é o desafio de mudar a política de drogas, sim, que é o desafio de concentrar numa polícia que seja menos ostensiva, do desafio de controlar armas. Ontem eu fazia um debate com um deputado armamentista e ele defendia a arma municiada no caminho do clube de tiro, coisa que mudou com o novo decreto de Lula. E eu falava, por quê? Porque se para eu me defender. Só que o cara não tem licença para defesa, ele tem licença para o clube de tiro. Então, veja, é a lógica da arma, que infelizmente tem a ver com o populismo penal que faz com que as pessoas não se comovam com a morte de um menino de 13 anos, com a execução, como disso é a execução. Então, são muitas as tarefas que a gente precisa dialogar, inclusive, com o governo federal, não são só do governo federal, mas nesse momento de girada, de reconstrução do país, não há democracia possível, eu tenho certeza que vocês concordam comigo, se a gente não incidir no que é o genocídio dos meninos negros brasileiros, sabe? É surreal, eu não aguento mais falar, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Há quanto tempo a gente fala desses números que talvez estejam até piores? E são vidas, histórias, famílias interrompidas, né? Então, duríssimo, assim, duríssimo. Meu abraço para todo mundo que está sofrendo a dor da perda do Thiago e de tantos meninos e meninas que são assassinados no nosso país. Assim. Eu vou, para terminar, Mauro, Rebeca, Luiz, vou relatar um projeto hoje, da deputada Lara Carneiro, que é sobre o direito de brincar. O direito de brincar e de uma convivência familiar sem violência doméstica. E eu fico pensando, caramba, a gente tem que legislar sobre o direito de brincar. Veja. Terrível. Thalíria, você tem que sair. Só antes de responder sim ou não. Você vai ser mesmo candidata a prefeita em Niterói? Sim, muitas vezes. Estou animada para a tarefa. Niterói foi a única cidade. E aí, como é que eu posso ajudar, como distribuindo panfleto lá na infantaria? Já vou te ligar daqui a pouco, quando acabar a primeira sessão da manhã, eu te ligo, Luiz, para a gente conversar. Vou para Niterói. Olha, Niterói foi a única cidade do Brasil, do estado do Rio de Janeiro, em que Lula ganhou desde o primeiro turno. Sim. E aí me pergunta, então vamos manter como está? Não, justamente por isso. A estagnação não é o caminho para Niterói. Niterói é uma cidade que pode mais, muito mais. E eu estou à disposição da tarefa. Vou te apresentar depois alguém que pode te indicar alguém para ser secretário de segurança lá de Niterói. Eu acho que é um bom caminho, imagina. Ó, já estão construindo o nosso ministério do município. Obrigado, Thalíria. Obrigado, viu? Obrigada a vocês, gente. Desculpa a correria. Quero voltar mais vezes. Não me deixa tanto tempo longe de vocês.
Não. Por favor, Beijo, muita que coisa pra prazer. gente falar. Muita coisa. Grande Talíria. Está indo lá Grande correr. figura. Luiz, queria te ouvir depois você também, Rebeca, sobre essa história do Rapaz, tiro. A Talíria diz tudo e a emoção dela fala por nós. São dois pontos, né, Mauro e Rebeca. Primeiro, esse banho de sangue em curso há tantos e tantos anos, há décadas, né? Eu me lembro, eu falava de genocídio no final dos anos 80 e as pessoas achavam que era imprópria a utilização dessa categoria. Hoje já se usa amplamente porque empiricamente há as evidências todas, né? Nós tivemos, eu sempre uso esse número para dar para nós uma ideia da magnitude do processo, embora números tendam a diluir o que é mais grave nisso tudo, né? Que é o caráter humano de cada tragédia na sua singularidade. Mas só no estado do Rio de Janeiro foram 20.791 pessoas mortas pelas polícias de 2003 a 2022, 20.791 pessoas, e nesses casos todos, menos de 10% chegaram aos tribunais. O MP é cúmplice por inércia ou por omissão, às vezes, ativa, né? Porque não cumpre seu dever constitucional de exercer o controle externo da atividade policial. Então, por um lado, nós temos isso no Brasil. Ano passado foram 6.429 pessoas mortas por ações policiais, e esses números estão muito, muito subestimados, né? Para dar para nós uma ideia da dimensão do que nós estamos falando. E a gente tende, tantas vezes, a tratar de casos individuais que merecem a nossa dor empática, a nossa solidariedade, mas que não podem desviar o foco do reconhecimento daquilo que Talíria diz. Se trata aí de um sistema, um mecanismo que se reproduz, uma dinâmica que está em curso. Então, esse é um ponto. O outro ponto também foi mencionado pela Talíria, é a naturalização. Isso se tornou parte da paisagem. O Brasil é assim, o Brasil não tem terremoto, ou não tem terremoto de maior intensidade, tem matas e tem florestas, etc., e tem o genocídio, viu? Uhum. Esse convívio com o intolerável, com o inaceitável, é o sintoma da degradação da nossa experiência de convívio humano, não é? E não é possível falar em democracia, de fato, a sério, e resistência ao fascismo, deslocamento do fascismo, para que esse triunfo de Lula não seja episódico e circunscrito no tempo. É preciso reconhecer que nós temos de enfrentar a problemática da brutalidade do Estado, não é só da criminalidade. Para a gente enfrentar a criminalidade, a gente precisa de instrumentos institucionais. Não é? Existe Estado, existem instituições, etc. Como é que nós vamos falar em criminalidade se 1/3 dos homicídios perpetrados no Rio de Janeiro são pelas polícias? Se aquilo que diz respeito às responsabilidades do Estado não são cumpridas, a massa carcerária está entregue às facções criminosas, porque o Estado não cumpre a lei de execuções penais, a LEP. Não cumprir a lei é um crime. Então, o Estado é criminoso. Nós mantemos 832 mil pessoas, a imensa maioria são jovens e negros, encarcerados. A imensa maioria dos que estão lá estão por crimes que não são violentos, não envolvem armamento, não envolvem letalidade. Enquanto isso, os homicídios chegam a quase 50 mil no Brasil e não há políticas efetivas de redução e controle. As facções crescem porque nós alimentamos nessa política de encarceramento em massa. E isso tudo, como a gente tem conversado ao longo de tanto tempo, isso tudo fruto desse casamento perverso entre a lei de drogas, o proibicionismo, o populismo penal e esse modelo policial que nós herdamos da ditadura. Isso não faz bem nem para os bons profissionais de polícia, que também morrem, que também enlouquecem, sofrem mentalmente, se perdem no alcoolismo, na drogadição. A taxa de suicídio só cresce entre eles.
Então, nós temos uma máquina de morte e de degradação humana que se reproduz, explorando também o trabalho de cidadãos profissionais policiais. Não é possível. Então, a síntese da carta para o ministro, com luvas de pelica, todo o respeito, torcendo por seu sucesso e acreditando em sua competência e em seu compromisso. Síntese: não dá para não pôr a mão nesse vespeiro. Não dá para empurrar de novo para baixo do tapete. São muitos mortos, são pilhas de mortos, são pilhas de tragédia. Esse rio de sangue banha os pés dos brasileiros. Não é mais possível que o governo federal não haja. Mas como é que nós vamos agir se há conflitos federativos e se há correlações de força difíceis? É preciso ser muito talentoso, talentosa, ter muita capacidade de negociação, de articulação. Mas a mensagem final e conclusiva para o ministro nessa carta, Rebeca e Mauro, é a seguinte: um pacto pela legalidade constitucional e, portanto, pelo respeito à vida e por um mínimo de racionalidade para que nós não lancemos esses jovens no crime, ampliando o problema e destruindo suas vidas, uma repactuação em toda a legalidade pode e deve incorporar os liberais e os conservadores de boa vontade. Se alguém se diz liberal a sério, supostamente defende a legalidade. Sim. Supostamente é contra execuções extrajudiciais e a barbárie do Estado. Se alguém se diz conservador, deve respeitar a legalidade e reconhecer que há limites, portanto, para a ação coercitiva, até para que ela funcione de acordo com concepções conservadoras. Não há contradição. Quando se trata de defender a vida e limites da legalidade constitucional, não há por que criar cisma e reproduzir polaridades. É possível e necessário construir um grande arco de alianças em torno da vida, do respeito à vida. Isso proporcionaria um espaço para que se negociassem passos, mesmo que limitados, que, em primeiro lugar, reduzissem o banho de sangue ou terminassem o banho de sangue e reorientassem a política de segurança imediatamente para acabar com esse encarceramento em massa, focalizando as armas. A defesa da vida requer muito mais ações de controle das armas e suprimindo de vez as incursões bélicas e tratamento irresponsável e criminoso que o Estado confere às comunidades e às favelas. Há possibilidade de esse pacto se dê, porque no Brasil, curiosamente, quem defende os direitos humanos somos nós da esquerda, mas a pauta é da Revolução Burguesa de 1789. Essa pauta e essa agenda provieram de processos históricos que foram hegemonizados pela burguesia emergente da Europa, nos Estados Unidos, a Guerra Civil, no Haiti, com as afirmações iniciais que já ultrapassavam até os limites do poder burguês. Mas essa é uma pauta que é capaz de ultrapassar os limites políticos, ideológicos com os quais nós operamos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos e na Europa, defensores de direitos humanos são liberais. Defendem o mercado, o capitalismo, um capitalismo reformado e ajustado. Eu sou um socialista, sou uma pessoa de esquerda e compartilho essa pauta, porque há elementos no processo histórico que, mesmo com significações distintas, podem servir a múltiplos caminhos durante um momento em que essa pactuação é indispensável para garantia de direitos elementares dos mais e das mais vulneráveis, para frear o racismo estrutural que vai, assim, se aprofundando e se intensificando. Rebeca, só antes de você falar, dá uma notícia aqui. Quem determinou o cancelamento da ida do ministro Rui Costa à CPI do MST foi o Arthur Lira. Foi uma decisão do Arthur Lira. Nessa decisão, ele diz: não se demonstrou no requerimento a conexão entre as atribuições do ministro da Casa Civil, da Presidência da República, e os fatos investigados pela CPI do MST. Então, quem derrubou o circo da extrema-direita foi o Centrão, foi o Arthur Lira. Rebeca, entra na conversa, por favor.
Não, é isso, né, Mauro? Eu concordo com o que a Thalíria trouxe, com o que o Luiz vem trazendo. E uma coisa que a Thalia falou nesse argumento que ela trouxe é isso, né? A gente não consegue nem se recuperar de um. A gente não consegue nem se recuperar de uma morte, já vem outras duas, outras três, e a gente sabe que, infelizmente, o Thiago, que morreu anteontem, não vai ser o último. Não vai ser o último menino no Rio de Janeiro. Quem morreu na Bahia não vão ser os últimos. Quem morreu lá em Santos não serão os últimos. A gente sabe disso porque é uma política institucional, né? Tem uma música do Racionais que diz que ver o pobre preto morto no Brasil já é cultural, né? É cultura, tanto que ninguém mais fala assim, não comove mais, comove as mães, comove quem está na militância, né? E é extremamente doloroso, extremamente exaustivo, né? De um caráter psicológico para a gente, não tem como, não tem condições a gente continuar banalizando a vida dessa forma, né? E é isso, eu falo muito sobre isso aqui, porque toda a minha base profissional como jornalista, eu me formo esse ano, mas eu trabalho desde 2017 cobrindo direitos humanos dentro das periferias e favelas aqui de São Paulo. E a gente vê isso o tempo todo, né? Eu falo que eu posso estar em qualquer mídia que eu estiver, mídia tradicional, mas eu ainda sou uma repórter de periferia e eu vou sempre trazer esses temas juntos comigo porque me atravessam, porque eu moro numa favela, porque eu tenho irmãos negros e eu não posso, né? A gente não pode ficar vivendo pensando quando vai ser com meu irmão, né? A gente precisa viver na certeza de que não vai ser, de que não vai acontecer. E a gente vive dentro da favela com muitas ausências, né? Eu falo muito sobre isso aqui. Quando você vive dentro de uma bolha de ausências, e aí a ausência de educação, de alimentação, de perspectiva de vida, e o que você só tem dentro da favela é o crime, é a bebida, é a droga, não existe outro cenário para essa população mudar de vida, né? E a gente só muda de vida, eu sempre falo isso aqui, através da educação. Se a gente não tem governos, né, pautados, direcionados, mobilizados em mudar a realidade dessas pessoas, a gente não vai quebrar esse ciclo de violência nunca, né? Então é isso, a gente precisa parar de banalizar as vidas dentro das periferias. Não é certo que uma mãe enterre um filho de 13 anos. Não é certo. A gente não pode permitir que isso aconteça. É isso aí. É muito complicado. Luiz, um aspecto interessante é sobre você falou dessa coisa, né? De que não é algo da esquerda apenas. Você convoca os conservadores, né? Os liberais. Achei muito interessante. A gente conversou aqui sobre essa dinâmica, a lógica do aprisionamento. E aí, no dia seguinte, na sessão do STF, eu acho que foi até naquela tarde, na sessão do STF, o Alexandre de Moraes praticamente repetiu seus argumentos. Até pensei, será que o Luiz Eduardo está dando consultoria? Eu pensei o mesmo, Mauro, disse assim, puxa, nós temos as mesmas fontes e referências e estamos falando da mesma linguagem. E é interessante, né? A mudança, inclusive, de posição dele. Vamos lembrar uma cena histórica aí dele quando o secretário... acho que era ministro da Justiça do Temer, com um facão, né, derrubando plantação de maconha, e a ação dele toda como secretário de Segurança. Então você vê que tem uma mudança. Ele mudou de lugar, né? O Alexandre de Moraes mudou de lugar do ponto de vista de pensar o Estado e as relações com as pessoas. Então você vê espaço para que isso aumente. Por outro lado, você tem um cenário em que a extrema-direita radicaliza de um jeito absurdo e com popularidade. Isso é incrível. A gente vê hoje alguém que se anuncia como ditador em El Salvador, alguém que foi de esquerda, hoje é de extrema direita, né? O presidente de El Salvador, negócio incrível. Tem orgulho de estar construindo a maior prisão do mundo, 40 mil pessoas, 1% da população de El Salvador está preso. O Nayib Bukele, o país está há meses, há um ano praticamente, sobre lei marcial, e o cara popularíssimo, né? Popularíssimo. E os governadores aqui, Rui Costa, não é mais governador, mas opera numa lógica não muito diferente. Mas tanto o governador aí do Rio, Cláudio Castro, quanto de São Paulo, apostando de que podem conquistar a reeleição e espaço político nessa lógica do trucidamento, dos massacres, né? Isso. Eu acho que há espaço, mas claro que tudo isso depende da construção. Às vezes não identificamos o espaço, mas o espaço existe potencialmente e aguarda uma intervenção criadora
para que possa se revelar e ser ocupado. Se houver uma iniciativa, às vezes falta uma ideia que é muito simples. Quando eu fui negociar, eu era secretário nacional de Segurança Pública e fui negociar reformas da segurança pública e das polícias com os governadores, a nossa ideia era, o título até da política era Pacto pela Paz. Então, a expectativa geral era que os governadores, os conservadores, não admitissem, não concordassem, ou aqueles que eram oposição a Lula em 2003, se opusessem, etc. Mas, ao longo, foram uns 2 ou 3 meses de visitas e conversas com os 27 governadores, todos eles endossaram a nossa proposta, a nossa carta proposta, se dispuseram a participar desse esforço de renovação. Por quê? Porque, primeiro, os princípios eram esses princípios fundamentais da Constituição, postos pela Constituição. Nós devemos, eu acho, ter sempre o cuidado de evitar confundir o fato da Constituição não ter jamais sido colocada em prática plenamente com o seu valor intrínseco. Ela tem um valor intrínseco, né, na medida em que nós possamos torná-la concreta, e essa possibilidade depende da nossa ação política também, nossa capacidade. O fato dela não ter sido colocada em prática não é necessariamente uma expressão da impropriedade, do defeito da Constituição. A luta política se dá em torno da sua implementação e da sua, digamos, transformação mais progressista e democrática por meios constitucionais. Mas, de todo modo, os governadores todos endossaram porque eles querem dividir responsabilidade. Os governadores carregam sobre seus ombros toda a responsabilidade da segurança pública. E isso é asfixiante. Eles não têm capacidade de comandar as polícias, nós já conversamos sobre isso. Eles vivem sob chantagem, sob pressão, riscos de desestabilização, não têm rumo, não têm perspectiva, não definiram políticas alternativas ou métodos para levá-las a cabo, então eles recuam e conciliam, compactuam. Ora, se surge a oportunidade de alguma reforma institucional em que eles possam dividir a responsabilidade e, portanto, o custo político dos desacertos, e eles estão presentes diariamente e vão estar, claro, sempre, pelo menos até um futuro tangível, né? Eles aceitam e concordam de bom grado e colaboram. Claro que isso foi anterior à emergência do fascismo, com a sua face mais ostensiva e despudorada, cruel, etc. Hoje, nós provavelmente já não encontraríamos a unanimidade, mas condições para algum consenso com a ampla maioria, certamente, porque o interesse maior seria livrar-se da responsabilidade. Quanto aos princípios, não é possível que nós evitemos avançar e que a nossa bandeira seja vista como sectária e uma bandeira de esquerda, ideologicamente muito marcada. Nós estamos falando em direitos humanos. Esse é o discurso do império, é o discurso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não praticam os direitos humanos nem fora nem dentro, nós sabemos disso. Mas o discurso tem uma eficácia, tem uma efetividade, tem uma importância, tem um impacto. Nós sabemos disso. E o discurso é esse. E boa parte da sociedade americana que se engaja com lutas democráticas e com movimentos sociais levanta essas bandeiras também. Quando nós vimos a luta contra o racismo nos Estados Unidos, esse movimento acabou inspirando outros países, outras sociedades. A luta dos movimentos das mulheres, essas lutas são transnacionais, elas ultrapassam fronteiras e não necessariamente podem caber em gavetinhas político-ideológicas que funcionam no Brasil de uma maneira muito simplória, porque quantos desses grupos que levantam bandeiras antirracistas, bandeiras feministas importantes, a luta pela legalização do aborto, legalização das drogas, luta por um estado de bem-estar, uma luta social-democrata, quantos deles são comunistas?
Nós estamos falando de movimentos que têm curso na Europa, nos Estados Unidos, segmentos da burguesia, da pequena burguesia, participam disso, massas operárias, etc. Com a cabeça aberta, eu tenho as minhas convicções, meus compromissos. Mas, com a cabeça aberta, eu estou disposto a sentar e negociar se o que tiver em jogo for a vida do próximo Tiago, vamos dizer a Rebeca. É a vida do próximo Tiago, porque, como disse Rebeca, como disse Talíria, nós não vamos ter tempo de chorar e fazer o luto de cada assassinado, de cada vítima, se continuarmos assim. Então, em nome da vida, da sobrevida dessas gerações, nós podemos e devemos repactuar a relação Estado-sociedade em torno da problemática da justiça criminal e da segurança pública. Isso é delirante, é idealista? Não, gente, há pontos de contato. Há uma questão-chave que o Mauro trouxe, de fato. Isso para mim, é o maior desafio, que é o sucesso demagógico do populismo penal e desse discurso simplificador. Isso, sob as chamas ou fogo do fascismo, acaba produzindo os incêndios do bom senso e da racionalidade. Então, isso é muito difícil. Mas há muito mais espaço para avançar do que nós temos sido capazes de fazer. Nós temos nossa parcela de culpa ou responsabilidade também nisso? Temos. Nossa dificuldade de convocar para a conversa aqueles que não necessariamente são inimigos nessa luta. O Lula deu um exemplo vencendo a eleição. Ele só pôde vencer a eleição porque ele entendeu que Alckmin, que representa o mundo liberal conservador brasileiro, não necessariamente estavam dispostos a entregar o país ao fascismo. Isso foi decisivo para a vitória. Nós ganhamos por 1% de votos. Então, por que é que nós não podemos replicar esse modelo na luta pela vida a partir de amanhã, para que não haja mais outras vítimas como o Tiago, não é? Será que é difícil? Isso é uma posição de esquerda, é uma posição revolucionária, comunista? Pelo amor de Deus! Nós poderíamos cobrar incisivamente dos liberais e dos conservadores adesão, compromisso, engajamento com a legalidade. Nós não estamos querendo mais nada do que a legalidade respeitada na favela, na periferia, no território vulnerável. Uhum. Rebeca, você certamente sabe, o Tiago foi assassinado no chão. Ele já tinha levado um tiro na perna, estava desarmado, era uma criança. E o policial se aproximou e deu-lhe um tiro no peito. Ele foi executado assim. Quem é que pode sustentar, defender, se colocar ao lado disso? Em nome da segurança pública? Como é possível isso? E se nós olharmos para os números e para as tendências, alguém está satisfeito? Porque esse modelo que eles estão defendendo, que querem aprofundar, intensificar, é o que está em vigência há 30 anos, 40, desde a ditadura. Estão satisfeitos com o resultado? O laboratório está aí, foram décadas para vocês fazerem o que vocês determinavam, etc. Está aí o resultado. Nem as polícias estão, as pesquisas indicam que mais de 70% consideram perempto, ultrapassado, impróprio absolutamente o atual modelo de organização das próprias polícias. Então, não se trata de promover uma mudança súbita e totalizante. Se trata de negociar o que é fundamental e estabelecer passos subsequentes. Aos poucos, nós vamos criando uma coalizão pela vida. Não é possível que a gente avance. Quando alguém... o problema nosso, né? Qual é o nosso problema? Eu vejo às vezes. Nós ficamos muito mobilizados, como temos de ficar, até para lutar contra a naturalização. E aí, quando vamos dialogar com o conservador, ou a conservadora, ou liberal, nós despejamos o nosso discurso completo e toda a nossa fúria, a nossa indignação. Bom, assim nós não vamos conquistar a outra pessoa. Não se trata de propor uma agenda completa. Eu quero a Revolução Brasileira, eu quero o socialismo amanhã, eu quero isso e aquilo, enfim. Os itens
dos meus sonhos e das minhas utopias. Assim não vai funcionar. Eu quero a vida do irmão do Tiago, dos irmãos do Tiago, das irmãs do Tiago. E aí, Perfeito. só um último comentário, Mauro. Eu sei que a gente está já com horário, mas é desumanizar realmente a dor dessas famílias, né? Mauro falou dessa máxima, né? Mas a pessoa não sente dor. A população não sente dor. E isso, para mim, ainda é reflexo de uma sociedade escravagista, né? Quando nós éramos escravos aqui nesse país, por exemplo, quem se importava com a dor desse povo? Quando o marido era vendido, quando um filho era vendido, quando essas crianças eram vendidas ainda crianças, né, para outras fazendas, para outros fazendeiros, quem se importava com a dor dessas mulheres, né? Isso é tirar totalmente a humanidade. E quando eu falo, né, dessa coisa de retirar a criança, há uns 3, 4 anos atrás, a gente teve o caso da Mirtz. Vocês lembram desse caso da Mirtz, do menino Miguel que caiu de um apartamento enquanto aquela mulher cuidava dos filhos da patroa? Quem cuidava do filho dessa mulher preta que estava ali trabalhando enquanto ela cuidava dos filhos da patroa branca? Né? Quando uma mulher perde um filho, Tiago, é a mesma coisa como se esse menino tivesse sido vendido. Ninguém liga para essa dor, né, dessas pessoas. Então, isso já está enraizado na nossa sociedade. Eu acho que o assunto é muito complexo. Né? Enquanto a gente. E isso sim é uma sociedade racista, porque isso é reflexo do racismo na sociedade. Ninguém se importa com a dor das mães pretas. Ninguém se importa com o nosso filho. Claro, Entendeu? claro. E a Yara Souza dizendo, a empregada foi passear com o cachorro da patroa, e aí, enquanto isso, o filho dela ficou lá em cima, desprotegido, acabou caindo lá do 9º andar, não lembro mais, e morreu. E tá por isso mesmo, sabe? E tá por isso mesmo. E essa situação da, entre aspas, naturalização do inaceitável só existe como existe no Brasil por conta da nossa história, que foi marcada por isso, né? É a presença ativa e viva da escravidão. Né? É isso que você disse. Tá bom, Luiz Eduardo. É. Tua presença aqui é sempre fundamental. Eu achava tuas reflexões. Fiquei realmente muito impressionado com aquilo. Falei, poxa, teve um coach do Luiz Eduardo com o Alexandre de Moraes, mas acho que é isso. Mas é assim, não é uma linha de argumentação também original. Que ele inventou, ou mesmo que você criou, é o óbvio, né? Você está falando do óbvio, né? Está falando da constatação óbvia da realidade. Te agradeço demais pela tua presença. Imagina, Luiz. Vamos, virou. Acho que vou ter que registrar o Luiz Eduardo aqui na carteira. Toda semana aqui. Visitante regular. É isso aí. Obrigado, Luiz. Boa continuidade de semana para ti. Um abração. Um abraço. Tchau.